Renato Gaúcho pode entrar para a história do Fluminense. Nonato entre os titulares para o confronto de hoje, reforço de última hora e Flusão de olho no mercado para possibilidades de contratação. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Fluminense aqui na tela do BTB Esportes. Mas antes, preste atenção, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando nele é de graça, não custa nada. Você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes, podendo acompanhar o nosso conteúdo diário aqui no canal. É claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Já apertou no botãozinho do inscrever-se, também aperta no botãozinho do like, deixe o seu comentário, compartilhamento, porque é muito importante para que dessa maneira mais e mais torcedores possam saber que estamos aqui trazendo todo esse giro informativo para você de casa que quer saber tudo do Flusão, beleza? Sem mais delongas, vamos lá, vamos falar sobre as nossas notícias de hoje. Iniciando com o Renato Gaúcho podendo entrar para a história do Fluminense mais uma vez, porque hoje às 18h30 a bola rola para Fluminense e Vitória pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, lá no estádio do Maracanã, o estádio jornalista Mário Filho. E nesse duelo, o técnico Renato Gaúcho pode estabelecer mais uma marca histórica dentro do Fluminense, caso vença essa partida. Se ele vencer, ele se tornará o 7º treinador da história do Flu a iniciar uma passagem com 5 vitórias consecutivas. Inclusive, ele empata na 7ª colocação com o Parreira. A lista, inclui muitos nomes de peso. O Carlos Alberto Parreira é um deles, por exemplo, que é um desses nomes de peso, e alcançou esse feito, Parreira, em 2009, quando comandou a equipe do Fluminense. No início foram 5 vitórias, até mesmo utilizando o Campeonato Carioca. O Renato já está sendo diferente, utiliza o Campeonato Brasileiro para abrir aí esse ponto. O recorde de vitórias consecutivas no início de uma trajetória à frente do time, no entanto, ainda está distante de Renato. A marca, que já dura quase 100 anos, é de 9 triunfos e pertence a Eugênio Meneghese, estabelecido em 1927, há muito tempo atrás, O técnico conseguiu estabelecer 9 vitórias. O Renato não está muito longe disso, não. Faltam 4 partidas. Vai que o Renato consegue aí abrir esses pontos consecutivos. Hoje eu acho que é uma grande possibilidade do Fluminense vencer o jogo no Maracanã. É uma partida de um Vitória pressionado, de um técnico que tá bem no cargo, mas que o torcedor espera um pouco mais da equipe baiana dentro dessa trajetória. Então fica aí o aguardo de um bom resultado para o Fluminense. A gente já vai trazer vários e vários aspectos, e uma vitória hoje, como a gente falou, pode fazer com que o Renato Gaúcho entre para a história da instituição mais uma vez. Então fica a grande expectativa para esse trabalho do Renato hoje, mais uma vez, às 18h30 no Maracanã. O BTB Esportes, inclusive, estará por lá hoje, em parceria com a Litoral News, que é um dos nossos canais parceiros. Estaremos fazendo essa mega transmissão ali em ancoragem, em conexão com os irmãos da Litoral News. Vamos prosseguir com os giros de notícias e falar sobre Nonato de titular para o confronto de logo mais, porque o técnico Renato Gaúcho testou 2 na posição do Lima, que estará fora desse confronto. O primeiro deles foi o Ganso, que teoricamente é quem deve assumir o posto entre os titulares. Porém, ao longo da semana, o Renato Gaúcho testou o Nonato, fazendo essa composição de meia armador. Foi uma característica interessante que o treinador tentou retirar do atleta, que fez uma boa partida contra o São José no Maracanã. Para mim, um dos melhores jogadores desse elenco misto da equipe do Fluminense. E aí o Renato moldou algumas peças, tentando colocar, inclusive, o Nonato entre os titulares para esse confronto. Não deve acontecer, tá? Deixando bem claro, foi apenas alguns testes. O Ganso deve começar entre os titulares, mas como o Ganso ainda está nesse trabalho de carga, de readaptação física, é um jogador que não consegue jogar muito tempo. Então há grande possibilidade do Nonato fazer a composição exatamente que é do Lima. E aí fica um questionamento dentro do meu coração. Por que não o Lescano? O cara não está conseguindo se destacar? O que está acontecendo? Por que não utilizar o Romelescano? Mas enfim, vida que segue, não tem muito o que fazer. Vou trazer a provável escalação da equipe do Fluminense, também da equipe do Vitória, para você de casa poder acompanhar. O Fluminense deve vir a campo com o goleiro Fábio, na lateral direita Samuel Xavier, a dupla de zaga Ignácio e Freitas, na lateral esquerda René. O meio de campo vai ter a composição provavelmente do Hércules, do Martinelli e do Ganso. O trio de ataque Arias, Canóbio e Cano. Pelo lado do Vitória, Lucas Arcanjo é o goleiro, Claudinho na lateral, Lucas Alter e Zé Marcos na dupla de zaga e Gemerson também. Na realidade é um trio de zaga. Na lateral esquerda, Ricardo Railer, Baralhas e Mateuzinho no meio de campo. Eric, Gustavo Mosquito e Janderson fazem um trio de ataque da equipe
do Vitória. Inclusive uma equipe que vai tentar surpreender o Fluminense no Maracanã. Então tem que vestir o sapatinho da humildade. O Fluminense é favorito, tecnicamente é muito melhor, tem muito mais peças. O Renato Gaúcho é um treinador muito mais experiente que o Thiago Carpini, mas é aquilo, tem que jogar com consciência e consistência. Essa é a palavra que o Fluminense tem que implementar hoje no Maracanã para não ter demais problemas. Sabe que tem que estar com o pé no chão, sabe que tem que estar ali com o seu potencial construtivo interessante ao longo do jogo. O Fluminense tem esse potencial de construir jogadas, tocando bola lá de trás, conseguindo armar essas jogadas, utilizando os alas. Então, isso é importante de ser aplicado hoje. Sem muitos problemas, sem muito quais, tem que entrar, jogar bola no Maracanã e conseguir os 3 pontos hoje que seriam interessantíssimos. Além da 5ª vitória consecutiva do Renato Gaúcho, seria uma equipe que estava se mostrando compacta. E isso vai deixando os adversários confusos, com medo, com um sentimento ali talvez de um pé atrás. E isso é bom, porque o Fluminense vai para fora de casa no próximo jogo, tem a sequência, daqui a pouco já é junho, já está começando o Super Mundial. Então olha só, a galera vai poder acompanhar tudo na tela do BTB, fechou? Vamos falar sobre reforço de última hora no Flu, porque eu não sei se você viu que um nome apareceu ali na lista de relacionados e deve estar entre os titulares. Trata-se do volante Hércules, ele que teve um problema em um dos confrontos do Campeonato Brasileiro, na realidade foi pela Sul-Americana, né? Foi com o São José, se eu não me engano. Não, foi o outro jogo, né? Pela Sul-Americana, se eu não me engano, um problema que o Hércules sofreu. Foi um jogador que acabou ficando de fora. É um cara que é um pilar nessa equipe do Fluminense, mas na minha concepção, eu e Yuri ainda observo o Hércules perdendo um pouco de espaço para o Facundo Bernal. Acho que é o cara que conquistou a vaga na posição, é esse volante pitbull, é um cara que não desdobra o Martinelli, então com isso o Matheus Martinelli consegue ter uma partida melhor, mais consistente, mais organizada, distribuindo esse jogo. Eu acho isso muito importante, porque esse ponto faz a diferença, porque o Martinelli não é um cara para jogar de primeiro volante. O Martinelli tem muita dificuldade quando precisa jogar de primeiro volante. Então, seria algo ali positivo para essa equipe, porque ele conseguiria pontuar situações para que o Martinelli ficasse com mais liberdade quando o Facundo Bernal joga. Foi o que aconteceu contra o Santos, por exemplo. É uma equipe que usa muito essa transição de velocidade, utiliza o Guilherme, e no segundo tempo, quando o Neymar entra, o Renato bota exatamente o Facundo Bernal para pegar nessa consistência ali a tentativa de criação do Neymar. E é isso que ele até esclarece pra gente na coletiva de imprensa. Vocês vão lembrar que eu fiz essa pergunta pra ele. Então, pra mim, o Facundo Bernal, ele traz um pouco mais de articulação defensiva. Gosto muito do Hércules, acho que é um cara que pisa bastante na área, mas é um cara que, ao mesmo tempo, traz essa responsabilidade defensiva pro Martinelli, algo que atrapalha muito o jogador. Não é algo fácil de se resolver. É algo que atrapalha bastante o jogador, e isso é um ponto a se discutir, isso é um ponto a gente mencionar aqui dentro do nosso debate, porque a gente sabe que existe todo esse problema aí envolvendo, né, alguns jogadores, e aí o Martinelli tem essa deficiência na hora do quesito marcação. Vamos prosseguir com o giro de notícias, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, e falar sobre Fluminense de olho no mercado para possíveis contratações. A informação que nós temos de bastidores do Fluminense é que o Flu já está de olho em alguns nomes para o mercado de meio do ano. O Fluminense compreende que em junho/julho vai ter aí a vantagem do mercado ser aberto na frente dos demais adversários. O mercado que se abriria no dia 17 de junho abre para o Fluminense no dia 8. Então o Fluminense vai ter aí praticamente quase 10 dias, são 9 dias para tentar negociar à frente dos seus adversários. E para isso o Fluminense já age com cautela nas possibilidades de contratação de acordo com o mercado europeu. E aí, é claro, são nomes que vão aparecendo na pauta, nenhum deles foi vazado, mas são nomes que vão aparecendo e tem que estar de olho ali, é claro, para fazer a melhor contratação. Porque quando abrir a janela dia 8, o Fluminense tem que ir com força total nesses nomes no mercado, justamente para não perder para prováveis adversários. Porque é aquilo, você tem a vantagem de abrir a janela, mas na frente de todo mundo, tem a vantagem de contratar nomes, tem a vantagem de conseguir fazer os seus negócios, e aí você não pode perder nenhum tipo de oportunidade, não pode bobear dentro dessa janela. Então a informação o Fluminense já tem alguns nomes em pauta para contratação na janela de junho. Com isso já está agindo com cautela e também com rapidez ao mesmo tempo para mencionar esses nomes em pauta e fazer ali, realizar as demais contratações, beleza? Galera, é isso, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, mas antes dá uma olhada no link que tá aqui na descrição da Alphabet. Agora o BTB Esportes é Alfa, trazendo a melhor parceria do mercado para você poder fazer a sua fezinha. Então aqui embaixo tem uma oportunidade, aperta
no link, é claro, jogando com responsabilidade para maiores de 18 anos, para não perder tempo, né? E lembrando que é um dinheiro responsável, não faz loucura, fechou? Galera, é isso, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, peço encarecidamente que você aperte no botãozinho de inscrever-se aqui embaixo, deixe seu like, seu comentário, compartilhamento é de suma importância. Eu me chamo Yuri Duque, muito obrigado para você que ficou até aqui, nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, inclusive no dia a dia do Flusão. Tchau, tchau, até amanhã!